Mais uma vez, irmãos, graça e paz de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu sempre, antes da pregação, eu tenho lembrado os irmãos da mensagem anterior. Então, os irmãos se lembram que o tema do domingo passado foi uma ordem de Jesus para nós, que somos discípulos. Somos discípulos de Jesus, amém? E Ele nos deu uma ordem. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Então Jesus, Ele nos deu esta ordem, porque uma das causas do avanço e do crescimento saudável de uma igreja local é justamente a não reconciliação que devia haver entre os irmãos. E claro, e também com pessoas de fora, sejam elas irmãos em Cristo ou não. Então o tema foi: vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E o tema da mensagem de hoje, na verdade, é um complemento da mensagem de domingo passado. O tema de hoje é o seguinte: então, voltando, faze a tua oferta. Então, voltando, faze a tua oferta. Vamos ler Mateus 5, 23 e 24, que também foi o texto da mensagem de domingo passado, e é o texto da mensagem de hoje também. Mateus 5, o 23 e o 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Amém? Então, domingo passado o tema foi: vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E o tema de hoje é: então, voltando, faze a tua oferta. Então, Jesus deu uma ordem para você, para mim, para nós que somos seus discípulos. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Não precisa responder em voz alta, mas responde aí no seu coração. Ele nos deu essa ordem: vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Você obedeceu ao Senhor? Você deixou perante o altar a sua oferta e foi reconciliar-se com seu irmão? Se você obedeceu ao Senhor, isso significa que Deus aceita a tua vida. Consequentemente, Ele aceita a tua oferta. Mas se você não foi reconciliar-se com seu irmão, isso significa que Deus não aceitou a sua oferta. O Senhor falou domingo passado: não é que Deus rejeitou a sua oferta. Ele não aceitou. Tanto é que Ele não rejeitou, porque Ele disse para você deixar no altar. Então Ele não rejeitou a sua oferta, mas Ele não
aceitou a sua oferta, porque você não foi se reconciliar com seu irmão. Ou seja, a sua oferta ainda está perante o altar. Amém? É o que o texto diz. Então, irmãos, Deus aceita a sua oferta, como ele disse domingo passado, quando ele aceita a sua vida. E ele aceita a sua vida quando você se reconcilia com as pessoas com quem você tem que se reconciliar. Especialmente com seus irmãos em Cristo. Então, olha só. Não há como reconciliar-se verdadeiramente com alguém, com alguma pessoa, se não houver amor, mansidão, humildade e perdão. Não há como. Se não houver amor, mansidão, humildade e perdão, não há como reconciliar-se com quem quer que seja, irmãos, verdadeiramente. Vamos nos lembrar de algumas coisas. Se hoje estamos salvos em Cristo, é porque um dia nós estávamos perdidos. Não é verdade, irmãos? Por que nós somos? Porque hoje nós estamos salvos em Cristo. Porque um dia nós estávamos perdidos. E quando estávamos perdidos, éramos trevas. Estávamos no pecado, inimigos de Deus, desobedientes a Deus. Nós éramos, irmãos, idólatras. Andávamos segundo a inclinação da nossa carne. E também sem esperança e sem Deus no mundo. Era assim que nós éramos antes de Cristo nos alcançar com a salvação. É o que a Bíblia diz que nós somos. Nós éramos desse jeito. E claro, irmãos, que Deus sabia que nós estávamos assim. Nas trevas, perdidos, seguindo a inclinação da nossa carne, desobedecendo a Deus, inimigos de Deus. Claro que Deus sabia que nós estávamos assim, separados dele por causa do pecado. Mas o que ele fez? Sabendo que nós vivíamos assim, separados dele e em pecado, por causa do pecado. O que ele fez? Irmãos, ele veio até nós, através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo, para se reconciliar conosco. Não fomos nós que fomos nos reconciliar com ele. Foi ele que veio até nós, irmãos, para se reconciliar com a gente. Foi ele. Vamos ler 2 Coríntios 5:16, 5:18 e 19, que fala justamente isso. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação.
Então nós estávamos, irmãos, apartados de Deus. E Deus veio até nós, através de Jesus Cristo. E em Cristo Ele se reconciliou conosco. Porque nós recebemos Jesus na nossa vida como nosso Senhor e nosso Salvador e passamos a viver pela fé no Filho de Deus. Amém? Nos tornamos discípulos do Senhor. Está escrito lá em Efésios 5, versículo 1 e 2 o seguinte. Não perde o raciocínio, irmãos. Segue a nuvem. Efésios 5, 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então o Evangelho, irmãos, nos ensina a imitarmos a Deus. Ora, se Deus veio até nós para nos reconciliar com Ele por meio de Cristo, então nós, devemos imitá-lo, indo até as pessoas com quem a gente tem que se reconciliar, irmãos. Você compreendeu? Se Ele veio para se reconciliar com as pessoas que estavam brigadas com Ele, e nós temos que imitá-lo, então nós também temos que ir, irmãos, e se reconciliar com as pessoas com quem nós temos que nos reconciliar, principalmente se for irmão em Cristo. Como eu já disse, né, irmãos, não há como a gente se reconciliar verdadeiramente com alguém se não houver amor, mansidão, humildade e perdão. Foi por amor. Foi por nos amar de tal maneira. Porque Deus nos ama tanto, irmãos. E quando João escreveu o capítulo 3, quando ele fala de Nicodemos, Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor de Deus é tão grande que João não conseguiu achar uma palavra para expressar o tamanho do amor de Deus. Então ele escreveu dessa maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus, irmãos, é muito grande. Então foi por nos amar de tal maneira que Deus veio até nós, na pessoa de seu Filho, para se reconciliar com a gente. Por isso, nós também, para irmos até as pessoas com quem temos que nos reconciliar, devemos amá-las. Mas com o mesmo amor com que Deus nos amou. Não esse amor que o mundo prega. Porque o amor com que Deus nos amou é o amor ágape. É o amor de Deus. É o amor sacrificial e incondicional. Um amor que se sacrifica. Um amor que não pede nada em troca, irmãos. Por isso nós temos que ir até as pessoas com quem temos que nos reconciliar. Para irmos até ela, nós devemos amá-las com o mesmo amor com que Deus nos amou. Porque se não for assim, irmãos, não haverá reconciliação. Eu vou ler 3 passagens bíblicas
que quem escreveu foi João. João era chamado de o apóstolo do amor. Então, lá em João 13, 34 e 35, ele escreveu o seguinte: Jesus falando: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, como as pessoas sabem que nós somos discípulos de Jesus? Como que as pessoas nos conhecerão como discípulos de Jesus? Se tivermos amor uns aos outros. Mas o amor de Deus, o amor sacrificial e incondicional. Lá em João 15, 12, João escreveu assim, Jesus falando: o meu mandamento é este. Ele está mandando, irmãos. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Sem esse amor, irmãos, não há reconciliação. Não há. Primeira carta de João 4:11. Amados, tem amados aqui? E amadas? Tá. Amados e amadas, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Amém? Aleluia. Então não há como você se reconciliar com alguém, seja com quem for, se não amar as pessoas com o mesmo amor com que Deus te amou e te perdoou. Aleluias. Essa música dá um sono, né, irmãos? Mas não vai dormir, não, hein? Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ele era manso e humilde de coração. Ele mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele é o nosso mestre, Jesus. Ele nos ensina através do Espírito Santo que habita em nós, o Espírito de Jesus. E ele disse para os seus discípulos, quando ele estava aqui na terra: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E hoje ele nos fala, através do Espírito Santo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então não há também como você se reconciliar com alguém, se você não for manso e humilde de coração como Jesus. Não tem jeito, irmãos. Por isso que o grande propósito de Deus é nos fazer semelhantes a Cristo. O Espírito Santo, irmãos, ele está trabalhando nas nossas vidas para nós parecermos com quem? Com Jesus. Então, se Jesus era manso e humilde, então o Espírito Santo, com tudo que ele está falando, tudo que ele está fazendo na nossa vida, ele também está nos ensinando a ser mansos e humildes como Jesus foi. Basicamente, ser manso e humilde de coração significa o seguinte: render-se totalmente a Deus. Não parcialmente, totalmente. Reconhecer a necessidade de Deus na sua vida. Quem necessita de Deus, irmãos,
ora. E ora bastante. Porque necessita de Deus. Então, ser manso e humilde de coração é reconhecer a necessidade de Deus. É reconhecer o amor e a graça de Deus. Depender totalmente de Deus para tudo. Reconhecer que tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. Submeter-se à vontade de Deus. É também ser manso e humilde de coração. Que mais? Aprender com Jesus a confiar em Deus. Porque muitas vezes nós dizemos que confiamos no Senhor. Mas às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida, irmãos, que de repente a gente não está confiando em Deus como deveríamos. Ser manso e humilde de coração como Jesus é também aprender com Jesus a ocupar o lugar mais humilde. Aprender a ocupar, irmãos, o lugar mais humilde. Reconhecer a própria pequenez e as próprias fraquezas. E reconhecer também que não é melhor e superior a ninguém. Então, tudo isso aqui, irmãos, exemplifica um pouco o que é ser manso e humilde de coração, como Jesus foi. Então, não há como você se reconciliar com uma pessoa se você não for manso e humilde de coração, como Jesus foi. Mas, pastor, aí você está pedindo muito, não está? Não sou eu, irmãos. Quem sou eu? É a palavra de Deus, irmãos. Que está falando conosco, é o próprio Deus. É o próprio Deus. E também não há como você se reconciliar com uma pessoa se não Desculpe, irmãos. Não há também como você se reconciliar com uma pessoa se não pedir perdão pelos pecados que você cometeu contra ela. E claro, para você pedir perdão pelos pecados que você cometeu contra ela, você terá que reconhecer esses pecados. Você vai ter que admitir esses pecados e se arrepender desses pecados. Porque se você não fizer isso, não haverá reconciliação. Porque, irmãos, pecado tem nome. Antes de você pedir perdão ao seu irmão, é preciso que você confesse a ele. Quando você for se reconciliar com ele, você tem que pedir perdão a ele e confessar para ele os pecados que você cometeu contra ele. Porque não existe, irmãos, pedido de pecado genérico. Por exemplo, de repente você sabe que tem que se reconciliar com um irmão, com uma pessoa. E de repente você chega para ela e diz assim: irmão, me perdoa, me perdoe por qualquer coisa que eu tenha feito contra você e que tenha te ofendido, te entristecido e te magoado. Irmãos, isso não é pedido de perdão. Não existe pedido de perdão genérico assim. Nós temos que falar
para as pessoas, declarar para elas o pecado que nós cometemos contra elas. Porque no nosso coração a gente já tem se arrependido por aquilo que nós fizemos para essa pessoa. Sem amor, mansidão, humildade e perdão, não há como haver reconciliação. Até rimou. Então, olha só. Quando há conflitos entre irmãos, entre pessoas, né? Geralmente, quando há conflito entre irmãos, ambos pecaram. Ambos pecaram. Eu e a Ângela já aconselhamos muitos casais. Muitos casais que estavam em crise no casamento. E de repente a esposa vinha falar conosco e ela estava cheia de razão e o marido cheio de erro. Quando falamos com o marido, ele estava cheio de razão e a esposa cheia de erros. Que conclusão a gente chegava? Os dois erraram. Então é assim que acontece, irmãos. Quando há conflitos entre irmãos, geralmente ambos pecaram. Por isso, em uma reconciliação que se dá em conformidade com a palavra de Deus, sempre há reciprocidade de pedido de perdão e no perdoar. Vou dar um exemplo. De repente, eu estou brigado com a Ângela. Aí eu vou me reconciliar com ela. Falo, bem, me perdoa, porque eu fiz isso, isso e isso contra você. Você me perdoa? Ela fala, te perdoo. Mas ela também, uma serva de Deus, não, mas eu também pisei na bola. E eu também te peço perdão por isso e por isso. Você me perdoa, bem? Perdoo. Porque às vezes o irmão vai lá, não, ele errou. Ele é culpado. Mas não. De repente, você também tem a sua parcela que gerou esse conflito. Portanto, irmãos, tomando como base, o contexto dessa mensagem de hoje, para Deus aceitar a sua oferta, Ele precisa aceitar a sua vida. E para ele aceitar a sua vida, você deve se reconciliar com as pessoas com quem você tem alguma coisa contra. Principalmente irmãos em Cristo. E para reconciliar-se com tais pessoas, você precisa amá-las como Deus te ama. Ser manso e humilde como Jesus foi. E disposto a pedir perdão a elas e também perdoá-las. Essa é a receita do Evangelho. Os irmãos se lembram, o Senhor falou que uma das causas que tem impedido uma igreja local de crescer saudavelmente, de maneira saudável, é a falta de reconciliação entre irmãos. Mas, pastor, o que é uma igreja crescer saudável? Baseada na palavra, irmãos. Porque, de repente, muitas pessoas falam de crescimento numérico. Tudo bem, é bom crescer numericamente, mas melhor espiritualmente. Então, de repente, eu posso ter uma igreja assim com muitos e muitos membros. Mas como eles chegaram até
até a igreja? De repente, por causa da cobiça. E de repente, cheio de problemas contra as pessoas que precisam se reconciliar. E isso de repente não acontece. Então tem que haver tudo isso, irmãos, para que haja reconciliação. Amor, como Deus amou, ser manso e humilde como Jesus, e disposto para pedir perdão e também para perdoar. Então, olha só. Há irmãos que precisam se reconciliar. Não sei se aqui na nossa igreja, mas há irmãos que precisam se reconciliar. Há cônjuges que precisam se reconciliar. Há pais que precisam se reconciliar com seus filhos. Há filhos que precisam se reconciliar com seus pais. Há parentes que precisam se reconciliar entre si. Há amigos que precisam se reconciliar. Então, olha só. Se há na sua vida alguém com quem você precisa se reconciliar, quando se criou esse conflito entre você e essa pessoa, porque houve um momento em que o conflito aconteceu, que gerou de repente essa animosidade. Então, quando se criou um conflito entre você e alguém, seja por que motivo for, irmãos, a porta de uma prisão espiritual se abriu e você entrou nela. É uma prisão invisível, você não vê, mas você está numa prisão espiritual. Se você ainda não se reconciliou com quem precisa se reconciliar, isso significa que você está nesta prisão. Nessa prisão espiritual. Que tem te impedido de reconciliar os pecadores perdidos com Deus. Porque, irmãos, é incoerente você querer reconciliar alguém com Deus quando ainda não se reconciliou com quem você precisa se reconciliar. E o inimigo é sujo. Às vezes ele aparece e vai lembrar você disso. Como é que você está tentando reconciliar essa pessoa com Deus se você está brigado com seu irmão? Numa dessa, irmãos, o que nós temos que fazer? Repreender o inimigo. Mas não continuar brigado com o irmão. Eu repreendo o inimigo e ouço a voz do Senhor. E vou me reconciliar com o irmão. Então, irmãos, olha, não permita que o maravilhoso ministério da reconciliação que Deus confiou para você, como nós lemos há pouco, o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Deus nos chamou para reconciliar as pessoas com Ele em Cristo. Então não permita que esse maravilhoso ministério da reconciliação que Deus confiou a você, de reconciliar pessoas com Ele, não se cumpra em sua vida pelo fato de você não ter ainda se reconciliado com quem precisa se reconciliar, irmãos.
Domingo passado, o Senhor nos deu uma ordem, irmãos. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Você deveria ter ido. Como o Senhor falou, mas pastor, as pessoas com que eu tenho que me reconciliar já morreram. Lembra-se que o Senhor falou? Então o que eu faço, pastor? Ora a Deus. E pede perdão por você não ter se reconciliado com ela enquanto ela estava viva. E Deus vai te perdoar. Se for uma oração do coração mesmo. Você realmente está arrependido. O ministério da reconciliação, irmãos, é maravilhoso. E as pessoas que estão perdidas lá no mundo, elas estão numa prisão espiritual. E de repente, eu também estou. Por não perdoar o meu irmão. Por não ir me acertar com o meu irmão. Então, como eu posso tirar uma pessoa que está nas trevas, numa prisão, se eu estou em uma também? Então, o Senhor está nos ensinando, irmãos, a como sairmos dessa prisão. Indo se reconciliar com as pessoas com que nós temos alguma coisa contra. Ou como o Senhor falou, né? E se nós sabemos que alguém tem alguma coisa contra nós, também devemos ir. Então, olha só. Se você ainda não se reconciliou com quem precisa se reconciliar, porque o Senhor já falou isso não somente domingo passado. Nós já ouvimos esses versículos em outras mensagens várias vezes. Então, se você ainda não se reconciliou com quem precisa, então vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E voltando, faze a tua oferta. E como o Senhor falou, oferta não é só entregar o envelope aqui de dízimo, de oferta, de repente de primícia. Adoração, louvor, também é oferta a Deus. Então o Senhor falou para mim e para você, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E voltando, faze a tua oferta, que você deixou no altar. O Senhor não desprezou a sua oferta. Ele não disse, eu não quero a sua oferta. Eu quero aceitar a sua oferta, mas primeiro eu quero aceitar a sua vida. E para mim aceitar a sua vida, você vai ter que se reconciliar com teu irmão. Mas se você já se reconciliou com quem precisava se reconciliar, então, irmãos, faze a tua oferta. Faze a tua oferta. Você deixou ela no altar, Deus mandou, você foi e fez, você voltou, então faze a tua oferta. O evangelho não é tão complicado, né, irmãos? A gente que complica as coisas. A gente quer que Deus faça do jeito que a gente quer. Do jeito que a gente acha que tem que ser. Então eu tenho sonhos, planos, projetos na minha vida. E eu quero que Deus realize todos eles. E de repente Deus nunca pensou em me dar tudo aquilo que eu pretendo ter na vida. E de repente eu oro, Ele não dá, eu fico frustrado. E de repente até blasfemo contra Deus. Pô, que Deus é esse? Eu não sou filho do rei? Meu pai não é o dono do ouro e da prata? Por que então eu estou passando essas coisas? Porque Ele não me dá aquilo que eu quero.
Porque não é o que você quer que você precisa. O que você precisa é o que Deus tem para a tua vida. E o que Deus tem para a tua vida, quem vai te revelar é o Espírito Santo. Não é a tua alma. A tua alma quer sim os desejos, os prazeres desse mundo. Mas não é o que Deus tem para a sua vida. Por isso que a gente muitas vezes insiste aqui, né, irmãos? Nas pregações, nas orações, nos aconselhamentos, para que os irmãos se encham cada vez mais do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai revelar para nós o que Deus planejou para nós antes mesmo de nós nascermos. Os irmãos sabem, lá o Salmo 139, lá está escrito que lá no céu tem um livro. E nesse livro Deus registrou todos os nossos dias, quando nenhum deles ainda existia, irmãos. E quem sabe o que está escrito lá é o Espírito Santo. Então nós dependemos do Espírito Santo para Ele nos revelar o que Deus tem preparado para nós. A Bíblia diz, irmãos, que nós não sabemos orar como convém. Sabe o que é orar como convém? É orar segundo o que Deus preparou para nós. Ou seja, de repente eu estou pedindo algo para Deus que Ele não planejou para mim, mas eu estou lá insistindo, irmãos. Deus não vai dar, irmãos. Deus não vai dar para nós aquilo que Ele não planejou para nós. Ele só vai dar o que Ele planejou para nós segundo a sua vontade. Amém, amados? Então essa prisão espiritual, irmãos, ela é terrível. Então não se acomode em estar preso nessa prisão espiritual. Não, irmãos. Prisão nunca foi bom. Ou melhor, nunca foi boa, né? Prisão nunca foi boa. E o Senhor está nos ensinando como sair dela. Irmãos, e quando o perdão é liberado, quando o perdão é dado, irmãos, irmãos, acontece coisas extraordinárias no mundo espiritual. Muitas coisas que estavam travadas são destravadas, irmãos. São liberadas. Então guarda essa mensagem no teu coração. Não sei se você obedeceu o Senhor domingo passado. Se não obedeceu, obedeça. Se você obedeceu, então toda oferta que você deixou no altar, Ele recebeu. Se você não se reconciliou, lembre-se, sua oferta está aqui ainda. E Ele quer aceitar, irmãos. Porque Ele te ama. E Ele quer aceitar a sua vida. Irmãos, Deus, Ele não aceitou a oferta de Caim. Antes, Ele não aceitou a vida de Caim. A maneira que Ele entregou aquela oferta não agradou a Deus. Porque, irmãos, não é o que a gente faz que importa para Deus, mas de que maneira a gente faz. Então, de repente, eu entrego a minha oferta, mas de que maneira? Brigado com meu irmão. De repente, eu entrego a minha oferta, mas reconciliado com meu irmão. Então, que essa mensagem
como o Senhor tratou recentemente também no nosso coração, que ela venha impactar a sua vida. Que você saia daqui impactado com esta palavra. E que essa palavra, ela renove a sua mente e transforme a sua vida. E de repente você vai se sentir livre para falar de Cristo para aqueles que estão perdidos. Amém? Se você fizer isso de todo o coração e obedecer a palavra do Senhor, irmãos, esse lugar vai ser pequeno para as pessoas que vocês vão alcançar para Cristo. Porque quando existe esse bloqueio espiritual, as pessoas com que a gente fala, elas também ficam bloqueadas, irmãos. Mas quando a gente está livre, tudo está livre. E Deus age. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar.